Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Comentários de Quinta. Dessa vez, com a presença dele. Superior Tribunal de Justiça chama atenção para o caminho processual que vamos fazer aqui para análise. Embargos de declaração, detalhe, com efeitos infringentes, no agravo regimental, no habeas corpus de número 831.045 de São Paulo. Relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, embargante Luiz Eduardo Jacob, advogados Thaisa Lisita e Leonardo Barroso. O caso aqui em questão é o seguinte: trata-se de uma prisão, né, uma operação que se realizou em relação ao tráfico de drogas. E no meio dessa operação, dessa diligência, no qual se prendeu aqui supostos traficantes que estavam com 35,5 gramas de crack, uma das pessoas que estavam lá na ocorrência, das pessoas abordadas, chegou e disse: olhe, tá vendo o pessoal lá? O senhor, por favor, gostaria de olhar se tem mais provas aqui que possam auxiliar o senhor? E pelo menos assim disse a polícia. Não exatamente com todo esse desdém, mas basicamente o que a polícia alega é que o cidadão aqui, por livre e espontânea vontade, ele permitiu que olhassem o celular dele. Então, com esta permissão tão genuína, tão generosa aqui do paciente, o policial viu que havia conversas que corroboravam ali a traficância, que não tinha como se falar em uso, etc, etc. Chama atenção aqui para o item 3 da ementa. No item 3 aqui, no item 3 da ementa, o ministro Sebastião, ele explicita que, entretanto, não se mostra idônea a comprovação da voluntariedade e do consentimento exclusivamente no depoimento dos agentes policiais que atenderam a ocorrência. Assunto também já reiteradamente presente aqui no Comentários de Quinta. Sabemos que o nosso sistema de justiça adora fazer as palavras de um policial como elemento probatório acima de outros elementos probatórios ou que possam suplantar eventuais vácuos probatórios, mas aqui o ministro Sebastião Reis, ele eu acho que ele vai no âmago da coisa, ele é certeiro ao trazer, e continua, a qual deve ser feita sempre que possível me assusta um pouco, com testemunhas e com registro da operação por meio de recursos audiovisuais. Sendo que, pairando dúvidas quanto à voluntariedade do consentimento, devem ser dirimidas em favor do acusado, princípio do favor rei, em que pese não ser mencionado aqui na decisão. Essa decisão ela foi escolhida, entre outras coisas, entre a sua importância e a data, né, que é de 2023, relativamente recente, me remeteu a um caso que temos também parecido, com os policiais, eles gravam o momento quando encontram a droga. Encontram a droga. Está gravado. Só que a autorização não está gravada. A autorização ela é dada ali na fé, na boa fé que ele está ali avalizando. Ele como policial, detentor de fé pública. Problemático, né, Marcos? Muito. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Bom, aqui a gente tem mais uma vez uma decisão muito interessante do ministro Sebastião Reis, só que eu queria comentar com vocês que essa decisão, infelizmente, ela é exceção no judiciário brasileiro. Eu não estou falando da quinta e da sexta turma do STJ, eu não estou falando do STJ como um todo, eu estou falando do judiciário. Porque se a gente for trazer tudo isso que foi trazido aqui pelo ministro Sebastião em juízo de primeira, de segunda instância, né, a gente vai ser barrado, em sua grande maioria, em argumentos de autoridade ou argumentos genéricos de que, apesar da alegação da defesa, corroborando-se a outras questões probatórias, a gente entende. Então, essa decisão aqui é por isso, pessoal, que a gente costuma trazer decisões muitas vezes repetitivas, em assuntos repetitivos. Por quê? Porque isso, a gente já falou em outros vídeos também, isso é a exceção do judiciário, infelizmente.
né? E a gente já falou também aqui do STJ, para a gente encontrar uma decisão dessa, demora um pouco. Não são todas as decisões. A gente mesmo tem várias decisões que a gente entra em nossos casos que do próprio ministro Sebastião, entre outros ministros aqui do STJ, que, né, não são muito São mais do mesmo, são né? mais do mesmo de todo o judiciário, eu diria. Então, nesse caso aqui, vejam, qual é a verossimilhança de alguém que está sendo abordado pela polícia e dizer, olha pessoal, tá aqui meu celular, olhem ele, vocês esqueceram de olhar aqui, eu tô deixando vocês olharem aqui para pegar a prova que vocês quiserem dele. E aí a polícia vai e diz isso, né, lá em juízo, dizendo, não, mas ele aceitou, ele deixou. E aí isso vira automaticamente uma prova legal, porque, vejam, pessoal, não se pode coagir ninguém a entregar, né, o seu celular ou qualquer item que seja para servir como prova. E aí a polícia dizer que a pessoa deu voluntariamente e por isso que ela encontrou a traficância, a droga, é a mesma coisa ou muito parecido com dizer, não, a pessoa foi abordada na rua, não foi encontrada nenhuma droga, mas se você lá em casa tem, pessoal, droga, vamos lá procurar, eu deixo vocês entrarem. Veja, qual é a veracidade dessas palavras que os agentes policiais dizem? É isso que o ministro Sebastião Reis está dizendo nessa decisão. E olha que a corte respaldou, né? Então, o Exato. tribunal aqui em questão, ele respalda, como o policial disse que não se passou por ele, que sequer tocou no celular, ele ia falando, ele estava só olhando. A corte diz assim, afasta a alegação de ocorrência de colheita de prova ilícita. Pois é isso que eu estou dizendo. Uma razão cínica, né? Uma razão cínica. É isso que eu estou dizendo. Muitas vezes, provavelmente, foi pedido em primeira instância, foi negado. Aí foi para segunda instância, negado. Teve que chegar no STJ para uma alegação que não tem verossimilhança nenhuma ser, né, aceita dessa forma e ser considerado nula. Então, continuando em relação ao caso, nesse sentido, né, como o André falou, em relação a essa decisão, e outra, precisou de um embargo de declaração em efeitos infringentes, ou seja, a defesa aguerrida não se conformou com a decisão do próprio STJ e entrou com o embargo de declaração que teve efeitos infringentes aqui, ou seja, houve modificação pelos embargos de declaração, né, da decisão. Então, ele disse, né, não se mostra idônea a comprovação da voluntariedade do consentimento exclusivamente do depoimento da polícia, ou seja, foi o próprio policial ou unicamente que disse, não, ele deixou voluntariamente eu acessar. Por isso que eu achei as provas todas relacionadas à traficância dele, porque ele deixou. Mais uma vez eu pergunto, qual é a verossimilhança disso? Da pessoa estar sendo abordada e dizer, não, pessoal, tá aqui, ó, meu celular, vocês esqueceram de olhar. Então, não faz sentido. E acerta o ministro Sebastião, nesse caso, quando ele diz que quem tem que comprovar essa alegação é o próprio Estado. Não é porque é policial, não é porque é agente de polícia que ele tem a veracidade nas palavras que ele fala, em tudo que ele fala. Não tem presunção de veracidade nenhuma só pelo fato de alguém ser servidor público. Na verdade, isso é visto de forma errada dentro do judiciário brasileiro, né? Porque entende-se que por ser funcionário público teria fé pública, mas isso, enfim, né, academicamente já foi demonstrado que não tem nenhum sentido isso mesmo no direito administrativo, né? A fé pública é de documentos que tem fé pública assinado por algum funcionário público, e não por depoimentos e por testemunhas. Não faz sentido isso. E aqui, mais uma vez, reitero o acerto na decisão do ministro Sebastião, né, e que ele invalidou essa prova e todas as provas decorrentes do acesso ao telefone, derivadas, né, no caso desse acesso ao telefone, e tornou nulo todo o acervo probatório vindo desse telefone celular. Eu só queria ratificar um ponto em relação a esse registro pela polícia, ainda que porventura você que me escuta aí seja um simpatizante da carreira policial e possa dizer, poxa, os policiais já estão maltratados, em uma situação já tão ruim, ainda tem que fazer isso, né? Tem que fazer o registro aí quando ele vai tá na ocorrência.
Eu tento chamar você para a razão e pensar dois cenários hipotéticos. No primeiro cenário, aquele que defendemos aqui, aquele que a doutrina defende, o policial vai monitorar, inclusive por nós, ele teria um monitoramento constante aqui da ocorrência, né? Ele está monitorando aqui, está lá, porventura o cidadão, sei lá, deu a doida nele, ele disse, olha aí meu celular. E aí ele tem isso tudo registrado. Essa é a cena 1. A cena 2, quem está registrando? O cidadão. O policial está chegando, ele pega o celular dele e começa a registrar toda a ocorrência. Pare. Pense por um minuto. O que é que esse policial, que ele quer usar o conteúdo do celular dele clandestinamente, vai fazer quando ele chega com alguém segurando um celular, gravando toda a ocorrência? E aí reflita e chegue você às suas próprias conclusões. Quem é que deve registrar e quem deve demonstrar a legitimidade da ocorrência? Você vai chegar nessa resposta sozinho, eu tenho certeza. Obrigado, pessoal. Forte abraço. Obrigado, pessoal. Até o próximo.